Arte. Sim, isto é arte. Muitas pessoas passam pela vida sem saber o que é arte. Nas escolas, somos levados a acreditar que educação artística é um momento de recreação. Aprendemos técnicas e procedimentos artísticos que representaram um avanço científico na história da humanidade, mas não damos o devido valor. Talvez, para nós do século XXI, os avanços tecnológicos que ocorrem diariamente sejam mais interessantes do que ficar horas pontilhando um pedaço de papel para simplesmente saber que é uma técnica chamada pontilhismo. A arte é muito mais do que técnica. É a história da humanidade contada por artistas, ligados a manifestações de ordem estética, que envolviam suas percepções, emoções e ideias, influenciando o mundo e a ciência até os dias de hoje. Historicamente, o cubismo surgiu em 1907 e durou até 1914. Ele foi um dos primeiros movimentos de vanguarda europeia a utilizar novos procedimentos artísticos, como a colagem, a montagem e bricolagem. Na linha do tempo da história da arte moderna, o cubismo durou 7 anos, porém, seus conceitos e técnicas foram tão importantes que passaram a ser utilizados por outros movimentos, como o futurismo, o surrealismo e o construtivismo. Para entender o surgimento do cubismo, é preciso voltar um pouco antes na história e analisar Paul Cézanne, que foi um dos primeiros pintores modernos a se interessar pela materialidade do desenho e da pintura. Ao olhar para a natureza, ele ia além do visível e identificava a estrutura de cada elemento, que eram os sólidos geométricos. Cada elemento na cena era decomposto em cilindros, cubos, esferas, cones e outras formas geométricas. Porém, Cézanne não é considerado cubista. Ele foi apenas a principal influência para a formação do movimento e seus principais artistas. Descobertas no campo da ciência motivaram o movimento na arte. Naquele período, o fator que mais influenciou os cubistas foi a teoria da relatividade de Albert Einstein em 1905. As pesquisas apontavam para uma quarta dimensão, que consistia no vetor tempo. Bastou uma teoria como essa para que os artistas buscassem interpretar esse novo elemento. O primeiro período do movimento é chamado de cubismo analítico, pois as obras criadas revelavam ao observador os vários ângulos de observação de um mesmo objeto, postos simultaneamente na obra. Nesta fase, os pintores cubistas faziam um grande número de naturezas mortas, realizadas em espaços fechados, sempre visando o estudo do objeto e suas formas geométricas. Para isso, a utilização da cor também foi desenvolvida e interpretada como um elemento dispersivo e privilegiando-se os tons fechados como preto, cinza e ocre. Não havia uma interferência na materialidade da obra, mas os quadros apresentavam a figura em fragmentos, justapostas, relativizando a perspectiva e a profundidade de campo. A segunda parte do movimento artístico foi chamada de cubismo sintético, porque houve uma inovação na intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e ultrapassar os limites das sensações visuais, que a pintura não permitia, despertando também no observador as sensações táteis. Colados no quadro, pedaços de jornal, papéis pintados, estopa, prego, cartões de visita, areia, envelopes e outros objetos rompiam os limites da bidimensionalidade e abriam caminho para uma tendência à tridimensionalidade nas obras de arte, chamada de colagem. Houve também a utilização da técnica de montagem, que surgiu a partir da Revolução Industrial e era baseado nas linhas de montagem da própria indústria. A técnica é mais genérica que a colagem, visando a conexão, isto é, concatenação de elementos extraídos do real ou da ficção. A partir dos conceitos apresentados, veremos 3 dos principais artistas e algumas de suas obras ao longo do movimento. Começaremos estudando sobre o artista espanhol Pablo Picasso. Ele pode ser considerado o principal representante do cubismo. Em uma de suas frases principais, ele cita o nome de Paul Cézanne como sendo o pai de todos nós. Após essa afirmação, fica fácil entender o rumo que suas obras de arte tomaram. A primeira obra a ser analisada se chama Guernica, de 1937.
Vale a pena destacar o fato de que Pablo Picasso se utilizou da técnica de colagem e da fragmentação dos elementos na imagem, característica do cubismo. Outra imagem que merece estar nessa seleção se chama Three Musicians, de 1921, pouco tempo depois do fim do movimento cubista. É importante ressaltar o uso das formas geométricas e a figura em fragmentos, justapostas, relativizando a perspectiva e a profundidade de campo. Mais uma obra se chama Fruit Dish, Bottle and Violin, de 1914. Ao invés de tentar criar uma imagem tridimensional, objetos foram fragmentados e vistos a partir de ângulos diferentes, confundindo a distinção entre dois objetos da figura e sua representação tridimensional. Repare que há cores lisas, pontos pintados e grãos de areia para sugerir a presença desses objetos. Essa combinação é característica do cubismo sintético de Picasso, no qual áreas de cor e textura evocam objetos reconhecíveis. As formas e as cores são habitualmente equilibradas para manter a aparência de planicidade. Em 1909, Picasso pintou sua obra chamada Horta de Ebro, Casas sobre a Colina, que apresentava uma paisagem do interior da Espanha se utilizando da geometrização das formas e distorção da perspectiva, ou seja, conceitos da primeira fase cubista. Entre 1913 e 1914, as pessoas se depararam com a obra Still Life with Guitar, que utilizava o conceito de colagem da segunda fase cubista. As pessoas não sabiam ao certo se era uma pintura ou uma escultura. O suposto violão foi montado em folha de ferro, utilizando técnicas de montagem, e Picasso fazia questão de que todos chamassem de guitarra. Outro artista que se destaca no movimento é Fernand Léger. Por estudar arquitetura, suas obras sofrem uma certa influência sobre o meio urbano. Uma de suas obras mais importantes foi The City, de 1919, em que ele trata de forma mais abstrata, utilizando formas geométricas, geralmente linhas retas e círculos, e letras comerciais como se fossem uma colagem. As cores são vibrantes e engloba sinalizações de trânsito no mesmo espaço. O Study for Cinematic Mural Study 3, de 1938, apresenta a cidade de Nova York e a Estátua da Liberdade. A obra, na visão do artista, revela um período de urbanização. Apresentam na mesma imagem cruzeiros e edifícios que saem do quadro, de tão grotescos. Mais uma vez, a utilização das cores vibrantes é visível, junto com as letras comerciais e o abandono da perspectiva. A obra The Three Musicians, de 1944, é a mais diferente das outras duas, por não representar a cidade, e sim uma parte dela, que são os músicos de rua daquela época, e todos os elementos se encontram em primeiro plano. No caso do pintor Robert Delaunay, que ficou interessado pelas obras dos primeiros cubistas, passou a estudar as possibilidades de aplicação da estética desses artistas, de uma pintura com rico cromatismo e com elementos irreais, e se baseando na importância da cor e na ilusão do movimento, iniciando com uma série de obras dedicadas à Torre Eiffel. Uma dessas obras, chamada La Tour Rouge, 1911 e 1912, apresenta uma composição de cores vibrantes, formas geométricas com movimentos circulares e diagonais para dar uma ideia de movimento. La Ville de Paris, de 1911, apresenta mulheres nuas posando em frente à Torre Eiffel. O uso das cores cria outra dimensão, dando certo movimento na obra. No caso da obra Circular Forms, de 1930, as formas circulares e as cores criam um efeito psicodélico, como se elas girassem sem parar aos nossos olhos. Pode-se concluir que o cubismo trouxe muitas influências para os movimentos seguintes. Pode-se usar como exemplo a atitude de Pablo Picasso, ao utilizar em seus trabalhos materiais pobres e sem o status de artístico, que se tornou um procedimento usual na arte do século XX, influenciando o dadaísmo e a pop art.